Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens, a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós vamos ler os versículos 27 a 30 do primeiro capítulo. Filipenses, capítulo 1, dos versículos de 27 a 30. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: vivam de modo digno do Evangelho. Vivam de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. E com a sua Bíblia aberta, então, eu quero que você acompanhe a leitura do texto que nós iremos realizar nesse momento. A palavra de Deus nos diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e desejamos que o Senhor fale com cada um de nós nesse momento. Que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, possa ministrar nesse momento, fazendo com que a Tua palavra seja entendida e também aplicada em nossas vidas. Pedimos a Deus que de fato possamos sair daqui hoje com o compromisso de viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. E é no nome do Senhor Jesus que nós pedimos todas essas coisas. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos seguindo com a nossa exposição em Filipenses e nós já aprendemos muitas coisas, apesar de ainda estarmos no primeiro capítulo dessa carta. Nós aprendemos que Paulo escreve essa carta da sua primeira prisão em Roma. Ele está usufruindo de um certo privilégio. Ele está preso em uma casa, mas essa prisão o impede de pregar o evangelho e de plantar novas igrejas. Ele está acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, ou seja, durante o dia, 4 soldados se revezavam em turnos de 6 horas. E Paulo, ao invés de ficar triste, ou mesmo revoltado, ou decepcionado, ele reconhece até mesmo nesse sofrimento a mão do nosso Senhor. E então ele prega o evangelho para todos esses soldados, que são, de certa forma, obrigados a ouvir a pregação do evangelho da sua boca e o testemunho de vida. Nós vimos também que na semana passada,
Paulo se alegra no sofrimento porque, com a sua prisão, outros irmãos espalhados pelo mundo estavam mais motivados a pregar a palavra de Deus. Paulo estava satisfeito em Deus e por isso ele não temia a morte. E ele diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele também reconhece que nesse momento é mais necessário que ele ainda permaneça vivo, para a alegria dos irmãos, para a alegria e crescimento dos filipenses e também para o progresso do evangelho. Então, agora, no final do capítulo 1, ele continua e ele diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. E é interessante porque justamente essa é a ordem do apóstolo Paulo nesse texto específico. Os irmãos, os filipenses, a igreja de Filipos deveria exercer a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. E é interessante porque em algumas traduções a gente vai encontrar esse texto dizendo o seguinte: vivam de maneira digna. Mas a melhor tradução desse texto é essa que nós encontramos na NVI, que faz referência à cidadania do cristão. A ideia da cidadania tem relação com o seu comportamento público, a maneira como ele vive diante das outras pessoas. E é interessante porque essa ordem que o apóstolo Paulo nos dá aqui, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, na verdade, é uma ordem onde nós já estamos sendo capacitados para cumprir. E é interessante, porque sozinhos, dificilmente pelo nosso próprio esforço, nós conseguiríamos exercer essa cidadania de uma maneira digna. Mas o Deus que nos pede para nos comportarmos dessa maneira, para vivermos dessa maneira, é o mesmo Deus que nos ajuda e nos capacita a cumprir essa ordem. É muito interessante, porque quando Paulo ele fala sobre o exercício da cidadania, ele fala de algo que era do conhecimento dos filipenses. A cidade de Filipos era uma cidade romana. Era uma cidade que foi promovida a um status de cidade romana. Ou seja, era uma Roma fora de Roma. A cidade de Filipos era considerada como parte da cidade da capital do Império Romano. Nascer, então, em Filipos era o mesmo que nascer na cidade de Roma. Era ser romano, mesmo sem ter sido nascido em Roma. Os filipenses, eles tinham orgulho da sua cidadania. Afinal de contas, a sua condição lhes dava alguns privilégios, mas também algumas responsabilidades. Existiam leis próprias, magistratos instituídos naquela cidade, a exemplo do que acontecia na capital. A língua falada em Filipos era a mesma língua falada em Roma, ou seja, o latim. Até mesmo as vestimentas dos cidadãos de Filipos era idêntica à dos cidadãos romanos.
O cidadão romano ele tinha um só objetivo: honrar o Império Romano. Então, quando Paulo fala sobre o exercício da cidadania, aqueles ouvintes entenderam claramente o que Paulo estava dizendo. Eles sabiam que era ser um cidadão romano, não vivendo em Roma. Da mesma forma, então, ele exorta os filipenses a exercerem a sua cidadania celestial. Eles também deveriam se comportar como cidadãos dos céus, mesmo vivendo aqui na terra. Ao invés deles viverem com o objetivo de honrar Roma, os filipenses agora estavam sendo chamados a viverem com o objetivo de honrar a Cristo e a pátria celestial. É muito interessante porque Tozer disse o seguinte: o cristão é um homem do céu temporariamente vivendo na terra. Veja bem, ele capta essa ideia do que é exercer a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Tozer diz o seguinte: olha, o cristão é esse homem, o cristão é essa mulher. Eles não são daqui, mas eles estão aqui. Ainda de que uma maneira temporária. O fato é que nós somos cidadãos dos céus vivendo temporariamente aqui na terra. Por isso, quando Paulo diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, aqueles primeiros cristãos que ouviram essa mensagem entenderam o significado de ser um cidadão dos céus, de se comportar como um cidadão dos céus aqui na terra. Mas o texto ele continua. E lá no versículo 27, nós continuamos a leitura e nós vemos o seguinte, que Paulo diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. De maneira digna do Evangelho. E é interessante porque quando nós pensamos na palavra dignidade, nós associamos em primeiro lugar com a ideia de merecimento. Ser digno é merecer, é fazer por merecer, é se comportar de tal maneira que eu então irei merecer algo. Mas aqui o termo bíblico não faz referência a merecimento, mas sim faz referência à ideia de uma balança. E vocês têm um desenho aí de uma balança. E nós sabemos que em um prato de uma balança você coloca o peso. Temos o Evangelho de Cristo. E do outro lado nós teremos então a vida do cristão. A vida do cristão deve corresponder às verdades do Evangelho. A vida do cristão não deve ficar aquém à verdade do Evangelho. Por isso, quando Paulo então diz: vivam de maneira digna, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, ele espera que o comportamento, que as atitudes dos cristãos reflitam as verdades do rico Evangelho de Cristo. Paulo, então, ele fala sobre a importância da verdade do Evangelho ser refletida na vida do cristão. Veja, esse é o mandamento, essa é a exortação do apóstolo Paulo.
Agora, eu e você já sabemos o que isso significa. Exercer a nossa cidadania é vivermos como se fôssemos, de fato, cidadãos da pátria celestial, ainda que estejamos em terras estranhas, ainda que estejamos longe do nosso lar celestial. Mas Paulo, ele continua. E nós vemos aqui. Opa! Como nós podemos, então, exercer a nossa cidadania celestial? E Paulo, então, ele continua o texto e ele fala justamente ali no final do versículo 27. Para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. É interessante porque a expectativa de Paulo era que ele fosse em breve liberto. Lógico que ele desejava visitar os irmãos em Filipos. Mas Paulo, ele chama atenção para os filipenses para o fato de que, independente da sua presença no meio deles ou não, eles deveriam se comportar como cidadãos dos céus. E como eles deveriam se comportar? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, que aqueles irmãos de Filipos deveriam permanecer juntos. Eles deveriam permanecer juntos. Eles precisavam permanecer juntos. A palavra de Deus justamente vai nos dizer o seguinte: fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito. Permanecem firmes num só espírito. E é interessante, porque aqui no final do versículo 27 e durante todo o versículo 28, Paulo, ele emprega alguns termos militares para ensinar a igreja de Cristo. Em primeiro lugar, ele usa o termo firmes, e esse é um termo militar que faz referência a estar plantado no seu posto. Faz referência àquela atitude onde o soldado ele alcança um posto no fronte, na guerra, e ele de forma alguma abandona o seu posto. Ele permanece ali firme. Ele não abandona a linha de guerra. A vida cristã, de fato, é uma batalha onde cada soldado protege o seu companheiro. Porque Paulo não fala apenas de que eles deveriam permanecer firmes, mas ele fala, permaneçam firmes num só espírito. É interessante porque uma das maneiras que nós exercemos nossa cidadania celestial é justamente permanecendo juntos com os nossos irmãos. Por isso, a unidade é tão importante. Sozinhos, nós ficamos vulneráveis. Nós precisamos dos outros irmãos em nossas vidas. A igreja, ela é de fato uma comunidade terapêutica, onde existe cura, cuidado, mas a igreja também é uma comunidade proclamadora, onde as verdades do evangelho são anunciadas, onde as boas novas são proclamadas. Mas é verdade também que a igreja é uma comunidade santificadora, onde os irmãos, através do exercício dos seus dons, através da comunhão, da prestação de contas,
da exortação, do ensino, promove o crescimento e a santificação de cada cristão. Paulo fala que nós não podemos abandonar a nossa posição. E, infelizmente, como nós já temos falado em outras ocasiões, muitos cristãos, devido a um tipo de decepção, ou quem sabe, por um problema de relacionamento, de uma desavença, têm abandonado a comunhão com os irmãos. Temos visto surgir nos dias de hoje o movimento dos desigrejados. Mas a palavra de Deus nos exorta a permanecermos firmes num só espírito. A nossa cidadania celestial, então, ela é revelada no corpo. Deus está salvando, separando um povo para si. Um corpo para si. Ele não está chamando indivíduos, mas ele está sim formando um corpo, uma nação, um povo para a sua glória. E esse povo, então, que Deus está chamando, deve permanecer firme em um só espírito. E a ideia de um só espírito aqui é a ideia de uma disposição mental, uma disposição interior, uma mesma disposição, um mesmo pensamento, um mesmo propósito de lutarmos juntos pela fé evangélica. Interessante porque a igreja de Filipos estava sendo atacada justamente nesse ponto tão vital da vida cristã. Havia divisões, havia desentendimentos no seio da igreja. Os esforços estavam sendo divididos. E se por um lado, quando o povo de Deus vive em união, Deus é glorificado, quando o povo de Deus vive em desunião, quando existem brigas, rivalidades, cisões em meio à igreja, o nome de Cristo é então envergonhado. Nós precisamos estar atentos para que isso de forma alguma alcance a nossa igreja. Precisamos permanecer firmes num só espírito. É interessante porque nós podemos ver o que o próprio Senhor Jesus nos fala no Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos de 9 a 21. Acompanhe comigo a leitura. A oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também
eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa oração alcança os primeiros discípulos, mas também nos alcança. E o pedido do Senhor Jesus para o Pai é o mesmo, que nós sejamos um. Quando nós olhamos para a história da fundação da igreja de Filipos, nós vemos a obra de Deus. Então, ficamos sabendo lá em Atos 16 que Lídia, uma comerciante rica, se entrega aos pés do Senhor Jesus. Acompanhando um pouquinho mais à frente, em Atos 16, nós vemos o Evangelho de Cristo alcançando uma escrava que era possuída por demônios e que trabalhava para o lucro dos seus senhores. Nós olhamos um pouquinho mais adiante em Atos 16 e nós vemos o Evangelho alcançando a vida de um carcereiro. Essa é a obra de Deus no mundo, alcançando pessoas diferentes. Uma comerciante rica, uma escrava, um carcereiro. Mas todos eles agora são um em Cristo. Por isso Paulo diz que vocês permaneçam firmes num só Espírito. Num só Espírito. Paulo, então, ele continua e ele fala que além deles permanecerem juntos, eles deveriam também lutar juntos. E aqui nós encontramos no texto, Filipenses capítulo 1, 27, lá na última parte do versículo e o versículo 28. Num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Lutando unânimes pela fé evangélica. Mais uma vez, um termo militar. Permaneçam firmes, ou seja, guardem a sua posição. Agora Paulo fala de luta. Ele fala de batalha. Ele fala de conflito. E nós sabemos que a vida cristã, na verdade, constitui numa batalha espiritual. Nós esquecemos isso, mas nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. O texto de João, capítulo 17, versículos 14 e 16, enfatizam muito esse conflito. Jesus disse: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. A igreja, o povo de Deus, os salvos em Cristo, não pertencem a esse mundo. E porque não pertencem a esse mundo, o mundo os odeia. Não existe aqui nenhum tipo de relacionamento pacífico, mas o próprio Senhor Jesus disse e enfatizou o ódio que o mundo sente pelos filhos e filhas de Deus. Grandes são os nossos oponentes: o mundo, a nossa própria carne e também o diabo.
Paulo aqui, ele vai falar justamente no versículo 28 sobre os oponentes. Pessoas que estavam tentando intimidar os cristãos de Filipos. É interessante porque esses que tentam intimidar os filipenses, esses que se opunham aos filipenses, esses que eram os adversários na batalha da fé no evangelho, são justamente os falsos profetas que estavam no meio da igreja. Filipenses capítulo 3, versículo 2, nós vemos assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Falsos profetas estavam no meio da igreja, tentando adicionar, tentando subtrair elementos da verdade do evangelho. Esses que são chamados de cães, eles têm um só objetivo: mover os cristãos da sua fé no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque lá no versículo 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Essa ideia da palavra intimidar é justamente a ideia de um tropel de cavalos, que ao sinal de um barulho, simplesmente se coloca em retirada, assustados. Paulo está dizendo: não fiquem assustados, não saiam correndo, não fujam por causa do alarde desses que se opõem a vocês, desses que são seus inimigos, seus adversários, seus opositores. Lutem juntos pela fé evangélica, pela fé no evangelho. Não se intimidem com os seus opositores, com os seus inimigos. O texto, no versículo 28, continua dizendo o seguinte: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Agora sim, para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Qual é esse sinal? A oposição ao evangelho, a oposição aos cristãos era um sinal. Essa resistência, essa luta contra o evangelho era um sinal. E a ideia aqui de um sinal era a ideia de uma prova que você apresentava diante de um tribunal. Então, a luta do mundo contra os cristãos era uma prova de que aqueles que se opunham ao evangelho seriam, sem dúvida nenhuma, destruídos no futuro. Essa oposição para os opositores era um sinal de destruição. Mas para os cristãos, para os salvos, essa oposição era um sinal de salvação. Isso da parte de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina é que quando o cristão sofre oposição,
quando ele se encontra realmente numa guerra espiritual, onde ele enfrenta a resistência, onde ele é atacado, onde ele é perseguido por causa da sua fé. Essa oposição deve nos fazer nos lembrar desse sinal, que aqueles que são do mundo só podem odiar os filhos de Deus. Mas para o cristão, quando isso acontece, isso deve ser um sinal de que ele está no caminho certo, de que realmente ele é um filho de Deus, de que realmente ele foi salvo pela graça, pela escolha de Deus. Então a oposição não deveria ser simplesmente um motivo para a igreja sair em debandada, assustada. Pelo contrário, deveria ser um motivo para que eles permanecessem na batalha da fé, para que eles permanecessem juntos, unidos em um só espírito. Permanecendo juntos, lutando juntos e, em último lugar, Paulo também fala que eles deveriam sofrer juntos. Sofrendo juntos, versículos 29 e 30. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Nós já temos aprendido muito na escola bíblica dominical sobre sofrimento. Nós sofremos por muitas razões. Nós sofremos por causa do nosso pecado. As outras pessoas nos fazem sofrer. Sofremos injustiças nesse mundo. Sofremos por causa da existência do mal nesse mundo. Sofremos por causa da oposição do mundo caído. É certo que o sofrimento faz parte da nossa experiência humana. Mas Paulo aqui ele afirma que um tipo de sofrimento deveria ser encarado como privilégio e não como motivo de tristeza. Não é qualquer tipo de sofrimento que deve ser encarado como um privilégio. Mas Paulo diz claramente qual é esse sofrimento, que é um privilégio. E ele diz aqui, e nós vemos no versículo 29, que o sofrimento por causa de Cristo deve ser encarado como privilégio. Quando o cristão sofre por pertencer a Cristo, por ser igual a Cristo, por querer agradar a Cristo, por servir a Cristo, por obedecer a Cristo, por ser leal a Cristo, nisso ele encontra um privilégio. O problema, irmãos, é que nós estamos muito distante dessa realidade, porque aqui no Brasil é relativamente fácil e simples ser um cristão. Mas ainda em algumas regiões do nosso país, em algumas famílias, se tornar um cristão é atrair para si sofrimento. E eu me lembro de um colega do seminário que foi expulso pelo seu pai de casa com 16 anos, porque ele se converteu ao evangelho. O pai, um homem muito poderoso, coronel, prefeito da cidade, expulsou o seu filho, porque ele não admitia, no seio da sua família, uma pessoa abandonar a tradição religiosa e então abraçar uma fé diferente da sua. Ele foi expulso pela escolha
que ele fez. E essa escolha, esse tipo de sofrimento, Paulo nos afirma que é um privilégio. Nos países onde o evangelho, a pregação do evangelho é proibida, quando as pessoas são expulsas da convivência familiar, quando perdem o seu emprego, quando são excluídos da sociedade, quando são presos por causa da sua fé, Paulo diz que esse sofrimento por ele é um privilégio. É um privilégio crer em Cristo, mas também é um privilégio sofrer por Cristo. E nós aqui no Brasil, em Atibaia, não conseguimos nem mesmo enfrentar uma chuva para adorar o nome de Deus. É verdade ou não é? Nós não sabemos o que é sofrer por Cristo. Nós não sabemos o valor que é termos uma Bíblia toda traduzida em nossa língua. Não só uma Bíblia, mas comentários, livros, onde nós podemos ter acesso livre à literatura, à pregação do Evangelho. Nós não sabemos de fato o que é sermos cristãos. Para muitos daqueles que ouviram a mensagem e que agora eram perseguidos por aqueles que eram judaizantes e pelos próprios judeus que não admitiam que Cristo era o Messias prometido de Deus. Para muitos dos convertidos, o ser batizado em nome de Jesus era romper e aceitar as consequências. Nós não sabemos. Por isso, no nosso país, nós vemos uma facilidade tremenda de vários artistas simplesmente se identificando num dia com Cristo e no outro simplesmente abandonando a fé. Por isso, no Brasil, nós vemos tantos cantores e tantos jogadores de futebol achando que viver de uma maneira digna do Evangelho é simplesmente colocar uma faixa na cabeça escrito 100% Jesus. Sofrer por Cristo é um privilégio. E por que é um privilégio? Porque quando nós sofremos por Cristo, nós estamos vivendo como Jesus viveu. Jesus atraiu o ódio dos seus opositores. E quando um cristão, de fato, se torna um pequeno Cristo, ele também sofre perseguição. Deus nos capacita pela sua graça, crer em Cristo, mas também nos capacita a sofrer por Cristo. Perseguição, isolamento, prejuízo. Tudo isso porque damos um testemunho de sermos seguidores de Cristo. Esse era o combate que os filipenses estavam participando. O mesmo combate que Paulo estava envolvido, só que agora em Roma. Os filipenses, no versículo 30, eles sabiam aquilo que Paulo tinha enfrentado no passado, quando chegou em Filipos. Vocês se lembram? Ele foi preso, ele foi açoitado, encarcerado com Silas. Paulo sofreu para pregar o evangelho em Filipos. Os filipenses sabiam do sofrimento de Paulo, mas também sabiam que aquele combate que se iniciou lá atrás também continuava até o dia de hoje, porque Paulo também estava sofrendo na prisão em Roma. E Paulo então se identifica com os filipenses e diz: olha, vocês estão combatendo pela fé aí, eu estou combatendo pela fé aqui em Roma. E sofrer por Cristo
por ser parecido com Cristo, sofrer por realizar a vontade de Deus é um privilégio, é um presente. Não é sofrer porque você faz más escolhas, ou porque você é um cristão arrogante, que não sabe escutar, que não tem empatia. Não. Quando você sofre por ser parecido com Cristo, então isso é chamado pela Bíblia de um privilégio. De um privilégio. Muito bem, irmãos. Quais são as lições que nós tiramos desse texto que nós acabamos de estudar? Em primeiro lugar, Juan Carlos Ortiz, o autor do livro conhecido O Discípulo, ele diz o seguinte, que a vida do cristão é o quinto evangelho. Quais são os evangelhos que nós temos? Mateus. Mas ele fala de um quinto evangelho. Esse quinto evangelho é a minha, é a sua vida. A nossa vida deve ser um relato da obra de Cristo aqui na terra. Uma segunda lição que nós precisamos aprender. Teólogo famoso, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, a vida cristã não é um playground, é um campo de batalha. Como que você vê a vida cristã? É um passeio no parque? É ficar subindo na gaiolinha? É indo para o escorregador? Na gangorra? Não, a vida cristã não é isso. A vida cristã é um campo de batalha. É um campo de batalha. E se você não está enfrentando a pressão da batalha, existe algo muito errado com você. Porque quando nós somos parecidos com Cristo, o inimigo se levanta. O mundo se levanta contra nós e a nossa mensagem. Uma última lição aqui, que nos conforta em muito. Billy Graham disse certa vez, olha, eu li a última passagem da Bíblia. Vai lá na última passagem da Bíblia. Sabe qual é a conclusão que ele chegou? Que tudo vai terminar bem. Não é verdade? Para o cristão, tudo vai terminar bem, apesar do sofrimento aqui na terra. E eu quero terminar a mensagem de hoje contando uma história baseada num conto muito famoso. Talvez o pessoal que esteja no ensino médio vai se lembrar do conto A Igreja do Diabo de Machado de Assis. E é mais ou menos assim. O diabo, então, ele diz, olha, eu preciso organizar o meu reino. Eu vou fundar uma igreja. O diabo falando, tá? As regras são as seguintes. Não tem regra. Pode tudo, gente. Não existe pecado aqui na minha igreja, não. Vale tudo. Não é pecado mentir. Não é pecado ficar irado. Fornicar não é pecado. Adulterar não tem nenhum problema. Gula, matar, aqui vale tudo. Por outro lado, o diabo falando na igreja dele, é pecado, hein? Ser correto, honesto. Fazer as coisas do jeito certo. Isso é pecado. Com o passar do tempo, a igreja do diabo começou a crescer. E lógico, tudo liberado. Quem não quer participar de uma igreja dessa? Só que depois de um tempo, o diabo começou a perceber um fenômeno na sua igreja. Alguns infiéis da sua igreja começaram a pecar. Começaram a falar a verdade. Começaram a ser fiéis à esposa. Começaram a ser honestos. Começaram a fazer as coisas certas. O diabo então ficou indignado. E foi lá tirar satisfações com Deus.
E ele então, diante de Deus, diz: olha, eu não entendo. Como é que pode? Eu fundei uma igreja onde vale tudo. Onde não tem pecado, onde o pecado é fazer as coisas certas. E existem pessoas que estão me desobedecendo. Então, Deus se vira, segundo esse conto de Machado de Assis, para o diabo e diz assim: é isso mesmo. O ser humano é cheio de contradições. Veja que o clímax desse conto nos fala sobre a contradição. Nós somos da igreja de Deus, mas nos tornamos infiéis à medida que pecamos. O diabo então resolve criar uma igreja onde todo pecado é válido. E ali então ele encontra a dificuldade de ter algumas pessoas que querem fazer aquilo que é certo. Contradição. Mas para o cristão, a contradição não é uma escolha. Por isso nós devemos viver de uma maneira digna do Evangelho. A maior alegria do cristão é dar, está faltando um R aí, alegria a Cristo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Nos capacita a sermos cidadãos dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.